Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos de pedaços cheios vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E lhes disse: vocês ainda não entendem? Uma das grandes dificuldades de nossos dias é a falta de constância por parte daqueles que seguem a Jesus. Constância é a capacidade de persistir, é a qualidade daqueles que não desistem facilmente. Faça chuva ou faça sol, lá estão eles, contínuos, firmes, constantes. No entanto, de acordo com o texto do Evangelho de Marcos, constância era uma qualidade em falta também nos discípulos. Ao cruzarem o mar da Galileia, os discípulos perceberam que tinham esquecido de levar pão. Ao que parece, um esperou que o outro fosse levar, e quando assustaram, já estavam no barco com apenas um pão. A hora iria avançar e a fome bater, e tudo o que tinham era um pão para 13 pessoas. Para completar, Jesus começa um discurso falando de fermento. Automaticamente eles concluíram que o mestre havia percebido a grande falha que os levaria a sofrer com a fome. Mas não, Jesus não estava falando de pão. Na verdade, o fermento dos fariseus e de Herodes que o mestre falava não tinha nada a ver com massa que se faz pão, mas sim das ideias e influências que a princípio parecem inofensivas, mas depois de absorvidas se espalham e contaminam todo o corpo, assim como o fermento faz com a massa. O texto anterior ao que lemos mostra os fariseus pedindo a Jesus um sinal miraculoso para o tentar. Algo muito parecido com o que o diabo fez com Jesus ao tentá-lo em sua fome, com a ideia de transformar pedra em pão. Logo, o fermento dos fariseus é a mesma ideia diabólica que se apresenta como algo bom e inofensivo, mas que no fundo carrega a intenção de trazer incredulidade. Essa é a preocupação de Jesus com os discípulos. Fiquem atentos, o inofensivo pode ser destruidor. Observe que o ensino de Jesus é muito mais profundo do que a preocupação de se ter pão suficiente. Mas ainda assim, os discípulos estavam presos a uma necessidade rasa. Mesmo experimentando por 2 vezes a provisão de Jesus diante da falta de alimento, eles ficaram receosos de que Jesus não pudesse resolver mais uma vez. Eis a inconstância dos discípulos. Eis a nossa inconstância. Mesmo após experimentarmos o cuidado de Deus por diversas vezes, sempre estamos nos perguntando se Ele continuará a cuidar de nós. De alguma forma, projetamos nossa inconstância em Deus. Achamos que pelo fato de sermos inconstantes, Ele também pode ser. E dessa mesma forma, mostramos que assim como os discípulos demonstravam uma grande falta de entendimento de quem era Jesus, nós também parecemos não entender. Deus é constante. Seu cuidado por nós não vacila. Ele não dorme. Suas misericórdias se renovam todos os dias. Ele não desiste. Faça chuva ou faça sol, aqui está Ele, contínuo, firme, constante. Os discípulos estavam preocupados com a forma como iriam se alimentar, mas Jesus queria que eles se preocupassem com coisas mais importantes, uma vez que Ele já havia provado a cada um deles que quanto à provisão diária poderiam ficar tranquilos. Nós também vivemos nossos dias preocupados com a provisão diária. Corremos de um lado para o outro para pagarmos nossas contas e nos envolvemos tanto com tais preocupações que não estamos atentos ao que Jesus está falando. Estamos tão preocupados que confundimos fermento com pão. Confundimos cuidado com exortação. Se preocupar com o cuidado de Deus é característica daqueles que não o conhecem. Talvez para essa semana você só tenha um pão, mas de alguma forma Jesus te convida a não se preocupar com isso. Confie nele, Deus cuidará de você. Não se preocupe com isso. Se preocupe em estar atento à voz do Mestre, assim como seu cuidado e seu amor. Sua orientação é constante.